Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, aqui trazendo vários debates, várias conversas. Semana em especial, né? Porque teve aqui a greve geral na Argentina, acho que todo mundo aqui acompanhou, torceu, né, pela greve, né, e buscou aí, né, se solidarizar de uma forma ou outra. E vamos dar continuidade aqui nos debates, né, que a gente sempre faz aqui no nosso canal. E, né, falar aqui com o Hélio Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, sobre as eleições, né, do Sindicato dos Metalúrgicos, que, né, sempre acolhe aí uma mesa de debates na luta, né, que o sindicato faz nos eventos e, né, o mesa de debates não poderia deixar de falar, né, sobre as eleições do sindicato. Então, Heller, para aqueles que ainda não te conhecem, né, você que está quase sempre presente no mesa de debates, ou em live, ou, né, em entrevista, né, em matéria, né, eu peço aí para se apresentar. Olá, Guilherme. Olá a todos que acompanham este bate-papo, esta entrevista. Eu sou o Heller Gonçalves, eu estou na presidência do sindicato, estou como candidato à chapa 1 na eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Sou militante do PSTU há 17 anos, antes de eu entrar para o movimento sindical, que foi no ano de 2015. Eu iniciei a minha militância partidária na cidade de São Carlos e tenho orgulho de construir o PSTU e também a LIT, a nossa organização internacional. Você fala aí da greve geral na Argentina que teve no dia de ontem, que isso é muito importante para a conjuntura mundial. Eu tenho 37 anos, sou casado, tenho um filho, estou na metalurgia há 19 anos e há 10 anos na metalurgia em São José dos Campos. Sou operador de dobradeiras, trabalhador da metalúrgica Johnson Controls Hitachi, que fica em São José dos Campos e é uma empresa fabricante de ar-condicionado. Sou corintiano, gosto muito de rock and roll, às vezes a gente fala muito de política, falar um pouquinho da vida pessoal também. Como todo metalúrgico, né? Gostar de um futebolzinho faz parte também. Gostar de tomar uma gelada, fazer um churrasquinho junto com a rapaziada, ou seja, aqui é vida de peão, igual os demais trabalhadores mesmo, independente da tarefa que a gente esteja. Eu sinto que houve um dedo aí de provocação do Heller, né, pra cima de mim, porque o Heller sabe que eu sou São Paulino, né? Sempre apareço, né, no sindicato com a camiseta do São Paulo, né? Mas, enfim, acontece. Ninguém é perfeito, né? O Heller tem os seus defeitos dele, que é ser corintiano. Heller, antes da gente começar aí, vamos começar o nosso papo, né? Heller, né? Qual que é o balanço? Né, a gente já conversou sobre isso, né, numa matéria, mas eu queria que a gente reforçasse. Qual que é o balanço que você tem da gestão atual, né, do Sindicato dos Metalúrgicos? Então, Guilherme, a gente de fato começa a fazer um balanço desta nossa atual gestão. A gente vai iniciar a nova diretoria. Nós achamos que o balanço ele é extremamente positivo. Falar da gente nunca é fácil, é sempre importante também a gente colocar aquilo que são críticas até para que a gente também possa melhorar cada vez mais. Agora, do ponto de vista sindical, o feijão com arroz que todo sindicato sempre faz, isso é o básico. Você fazer uma luta na campanha salarial, numa campanha de PLR, para aumentar um pouco o valor que o trabalhador vai receber de prêmio de PLR, principalmente de salário, isso é mais do que obrigação. Inicia a campanha salarial, você fazer movimento de mobilização para o trabalhador ter um reajuste salarial maior. A nossa atual gestão, ela é marcada pela luta em defesa dos empregos. E você lutar em defesa dos empregos é uma luta sindical defensiva. A luta na Avibraz é uma luta defensiva. O trabalhador não está recebendo o salário, você tem que brigar para receber o salário. Olha que absurdo.
é super defensivo do ponto de vista sindical. Agora, a luta em defesa dos empregos, ela é uma luta política muito importante. Porque a gente vive num país em que não tem estabilidade no emprego nenhum. A gente vive num país que passa por um processo de desindustrialização. E quando uma empresa fala que vai fazer investimentos igual a GM anunciou, investimento não significa emprego. Às vezes investimento é você automatizar, comprar robô. Isso significa muitas vezes desemprego. Então, quando você consegue cancelar, como no caso da Avibras, 420 demissões, como no caso da GM, 840 demissões, é uma vitória política de grande magnitude. Então, essa nossa gestão ela é marcada pela luta em defesa dos empregos. E aí eu citei duas que a gente conseguiu cancelar as demissões, mas teve luta, porque teve demissão em massa na Embraer. Teve luta quando teve o fechamento da LG, que fechou 3 fábricas da nossa base. Teve luta porque fechou a Eugin, porque fechou a Movit. E aí é um debate importante, porque tem muitos vereadores aqui de São José dos Campos que falam que o problema do desemprego na região do Vale do Paraíba é por causa do Sindicato dos Metalúrgicos. É nada. Eu quero fazer esse debate publicamente. Muito pelo contrário, os empregos que tem aqui é por causa da nossa luta. Porque quando é para anunciar investimento, você vê um monte de político junto com a empresa dando risada. E quando tem situação de ter demissão em massa, como teve na GM, de ter trabalhador sem salário lutando, como no caso da Avibraz, é só o sindicato dos metalúrgicos que está lá no piquete junto com os trabalhadores. Por isso o sindicato ele tem a sua importância. Então nós achamos que o balanço ele é muito positivo, principalmente por causa do empenho de toda a nossa diretoria na luta em defesa dos empregos dos metalúrgicos. Heller, né, o sindicato dos metalúrgicos, né, tem uma característica, bastante importante, que é a questão da independência política, né, em relação aos governos. Ao contrário de muitos sindicatos por aí que tem um atrelamento ao governo federal, né, que balanceia na hora de travar alguma luta importante contra o governo federal. Qual que é a importância, né, da independência política dos sindicatos frente aos governos e também frente aos patrões? Então, a gente vive uma realidade política no nosso país em que a gente teve a ultradireita no poder e que foi uma vitória a gente ter derrotado o Bolsonaro. Agora, a gente chamou o voto crítico no Lula no segundo turno. Eu disse aqui na apresentação que eu sou militante do PSTU. E o PSTU faz oposição de esquerda ao governo do Lula, do PT. E é importante a gente manter a independência. Nós, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, somos filiados à CSP com Lutas. Uma das poucas centrais que mantém a independência política diante do governo. Porque todas as outras centrais, e na boa, tá feio, tá vergonhoso. Você vê o Geraldo Alckmin o tempo todo a foto dos representantes da Força Sindical, dos representantes da CUT, dos representantes da UGT. Tá feio, tá demais. Pô, que isso? Ontem foi o Dia Nacional do Aposentado. O que o governo do Lula está fazendo para revogar a reforma da Previdência que foi aprovada no governo de ultradireita do Bolsonaro? Nada. Nós vamos seguir o caminho da independência. A independência diante do patrão, porque nós somos classistas. O patrão ele está de um lado, o trabalhador está do outro. Não tem como conciliar. E a independência política diante dos governos é importante. Eu sou do PSTU. Vamos supor que o PSTU tivesse ganhado a eleição para a presidência da República. Nós lançamos a companheira Vera. Vamos supor que fosse Vera presidente. Qual ia ser a posição do Sindicato dos Metalúrgicos? Ia apoiar a Vera do PSTU? Não. Não. Seria independência. Porque muita gente pergunta isso, e se fosse o PSTU no poder, seria independência. É isso que nós defendemos, se baseando no que foi a Revolução Russa em 1917. E o próprio Lenin e o próprio Trotsky dizia isso. É o partido bolchevique que está no poder. Mas os conselhos populares formados nos bairros, formados nas escolas, formados nas fábricas, tem que ser independente do governo. É isso que nós defendemos.
Não tem como. E seja lá quem for, se atacar o trabalhador, a gente precisa organizar a resistência do lado de cá. Este é o papel do sindicato. E o sindicato dos metalúrgicos, ele vai manter a sua independência. A turma do PT fica louca, fica tudo bravo com a gente. A GM anunciou investimento ontem, em reunião dos executivos da empresa, junto com o governo Lula. Quando a GM demitiu os 840, nós chamamos o governo federal para se reunir com o sindicato. Para reunir com o sindicato, para reunir com o trabalhador, para se posicionar ao lado do trabalhador, ele não fez. Agora, para sair bonitinho na foto junto com a GM, ele vai. Campanha salarial na Embraer. Tivemos dirigentes presos. Trabalhador lutando para ter manutenção dos direitos. Nem isso tem na principal empresa do setor aeronáutico que a gente tem no nosso país, uma das mais importantes do mundo. Chamamos o Lula para a reunião, porque a Embraer recebe dinheiro do BNDES, isso é um absurdo. Empresa que recebe dinheiro público, minimamente tem que respeitar os direitos democráticos dos trabalhadores, e a Embraer não respeita. Aí você vê o Lula, junto com o presidente da Embraer, na Arábia Saudita, vendendo avião. E por que quando é para se reunir com o sindicato para discutir a demanda dos trabalhadores, ele não se reúne? Assim como a pauta da Avibraz. Era o Bolsonaro, fomos para cima, Bolsonaro não atendeu. No governo do Lula, até fez algumas reuniões, até para ser justo. Agora, nós não queremos reunião, nós queremos ação concreta para resolver os problemas dos trabalhadores. Então, o Lula é um governo de unidade nacional junto com os setores da burguesia, da direita e até da ultradireita, porque o Múcio, ministro da Defesa, é de ultradireita e está no governo do Lula. E quem escolhe o ministro é o presidente. E para nós, ele está seguindo a mesma lógica neoliberal dos governos anteriores. E aí a turma do PT fica brava quando você pega e quando você fala a realidade. Por isso a nossa independência total diante dos patrões e diante dos governos. O caso do banhado aqui em São José dos Campos, todo mundo sabe que o sindicato apoia a luta por moradia. É lindo você ver a militância do PT junto na manifestação. Legal, toda a unidade de ação em defesa dos moradores do banhado. Agora, o PT já foi prefeitura em São José dos Campos. Por que não regularizou o bairro? Entende? Então, a gente coloca o dedo na ferida. E, enquanto partido político, o PSTU é oposição de esquerda ao governo Lula, enquanto sindicato, a gente vai seguir mantendo a nossa independência. Certo. Você falou aí da Avibraz, né, que é um tema bastante importante, né? O Mesa de Debates, né, acompanha essa luta, não é de ontem, né? Eu queria saber de você quais são os próximos passos aí para 2024, né, para a Avibraz, né? O que a Chapa 1, né, e a atual diretoria discute, né, em relação a isso? Opa, vamos lá. Então, a situação dos trabalhadores da Avibraz é algo que a gente vai, cada dia que passa, tirando um entusiasmo cada vez mais forte, e eu digo desta forma porque está completando 2 anos. Isso é um grande desgaste do trabalhador. Mais uma vez a crítica para o Lula. O Lula foi presidente do sindicato importante, do ABC Paulista. Então, é para ele saber o que é a angústia do trabalhador sem salário. Minimamente, ele deveria ter se reunido com o sindicato e não só se reunir. Deveria ter tido ação concreta para resolver o problema. Porque falar de Avibraz não é você falar de qualquer empresa. Nós defendemos a Avibraz. E por isso que a gente exige que ela seja estatal. Porque ela tem uma importância muito grande para o nosso país. É a principal indústria de defesa. A Avibraz não fabrica caneca. Com todo respeito com quem faz caneca, porque todo trabalhador tem o seu valor. Mas a Avibraz fabrica foguete. A Avibraz fabrica míssil. E é uma vergonha e um escândalo o governo federal ver a empresa nessa situação e não ter nenhuma atitude concreta. E aí o que se fala é que vai ser apresentado um investidor. Entrega da nossa tecnologia e da nossa soberania para o capital estrangeiro. Então, quando você fala de Avibraz, tem a demanda do pagamento de salário, tem a demanda da luta por empregos e por direitos, tem a demanda da luta de defender a empresa estatal e tem a demanda de ser contra a entrega dessa empresa
para o capital internacional, que provavelmente é o que vai acontecer. Sem falar que a empresa está em recuperação judicial, então, de repente, pode ser até que seja decretada a falência. Agora, a cobrança mais importante é em cima do Lula, é em cima do Ministério da Defesa. Jamais uma empresa desse porte em qualquer outro país, o governo vai ver a empresa quebrando e vai deixar ficar numa boa. Igual aconteceu com a Ingesa aqui em São José dos Campos no ano de 1993. E aí é um debate político que a gente precisa fazer, por quê? O governo anunciou essa semana a nova política industrial do governo. Todo mundo, oh, lindo, maravilhoso. Primeiro que fala em automatização, aumento de produtividade. Isso pode significar tecnologia, o que automaticamente pode significar mais desemprego no nosso país. E lá está, um aumento até 2026 no setor de defesa. Mas qual que é a contradição disso tudo? 70% do que o governo federal compra para a defesa do nosso país vem de fora. E essas empresas que nós temos instaladas aqui no país, que fabrica foguete, que fabrica míssil, que fabrica armamento bélico pesado de guerra, a ampla maioria produz para fora, principalmente para o Oriente Médio. Então é um ponto de equilíbrio que não existe. E aí, nesse sentido, o que nós temos que exigir do governo federal? Se a gente tem a Avibraz, que fabrica foguete, que fabrica míssil, para que você vai comprar o foguete e o míssil de uma empresa de outro país? Você tem que comprar aqui. Porque você ajuda no desenvolvimento da indústria nacional, você ajuda a manter os empregos e direitos, e no caso da Avibraz, minimamente para ter pagamento de salário. Isso é o mínimo, isso é o básico. Você acha, Guilherme, que se a Boeing estiver perto de fechar nos Estados Unidos, o presidente vai deixar isso acontecer? Jamais. Ele vai minimamente comprar alguns aviões para a empresa não quebrar. Qualquer outro presidente de qualquer outro país estaria fazendo isso. E aí a gente vê a Avibraz nessa situação. Começa no governo Bolsonaro, que não resolveu. E agora é no governo Lula, que também não está resolvendo. Agora, a Avibraz, ela tem a sua importância. Nós iniciamos ontem, Guilherme, a distribuição de um jornal que é uma carta aberta que a gente escreveu para a população do Vale do Paraíba. E ontem nós fomos no centro, em São José dos Campos, entregar um jornal para debater com a população. Nós também vamos em Jacareí e esse jornal vai ser também entregue nos bairros. Por quê? Porque é uma tarefa de toda a população, e não só do Vale do Paraíba, mas de toda a população brasileira, a gente defender a Avibraz. E está aí a prova de que, enquanto esta empresa estiver na mão do capital privado, porque é a terceira vez que ela entra em recuperação judicial, o que vai ter é precarização para o trabalhador. Por isso a defesa da Avibraz, uma empresa estatal e sob o controle dos trabalhadores, é uma necessidade que a população brasileira precisa fazer essa discussão. O Lula está viajando pra caramba, e ele fala que é parte, dentro do contexto político do que ele defende, de estar reconstruindo o país. E praticamente em todas as palestras e no seu discurso, o Lula cita a Amazônia. A Avibraz, ela é importante para a gente defender a Amazônia, para a gente defender a nossa soberania. É uma empresa estratégica para o nosso país. E aí, nesse sentido, é importante pegar aqui essa entrevista, porque as redes sociais, ela cumprem um papel importantíssimo e a gente precisa divulgar essa luta e explicar a importância da Avibraz. Porque uma empresa, quando demite você lutar em defesa dos empregos, é o básico do que o sindicalismo tem que fazer. Agora, quando fala de Avibraz, aí é um leque de discussão que se abre e aí a gente tem que ter paciência para debater. A gente tem que sair da fronteira da porta da fábrica. A gente tem que ir até a população, como nós estamos fazendo com esse material específico, para dialogar, para chamar a população, para a gente defender a Avibraz, que é uma empresa que tem aí uma grande importância para São José dos Campos, para Jacareí, para o Vale do Paraíba, e a sua importância nacional de ser parte do setor estratégico para a defesa do nosso país. Perfeito, Heller. Vamos falar um pouco aí de democracia dentro do sindicato, né? Acho que um debate que todo sindicalismo precisa fazer é a questão, né, da democracia, né, dos fóruns de participação, né, do trabalhador, do debate, né, que existe, né? Antes de ter esse canal, eu estava na POSP, né, como oposição, né, muitas das vezes a própria oposição era meio triturada, né, pela atual direção.
E como que você vê essa questão do debate da democracia interna do sindicato, né? Teve uma ação que eu achei bastante interessante, eu falei para você, né, em matéria que, né, o peso da base, né, que teve, né, no Congresso da Conlutas entre os metalúrgicos aqui do Vale, né, que vocês, né, fizeram um negócio acertado na minha visão, né? Como que você vê essa questão, né? Qual que é a importância, né, de fazer esse debate, né, da democracia no sindicato? Olha, Guilherme, muita gente, quando vem conhecer o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, de região, fala pra gente: democracia é normal, mas vocês são democráticos demais. Nós estamos indo para uma eleição que é chapa única. Agora, diferente do que é em muitos sindicatos, que você sabe como é que funciona. Você é do movimento aí. Tem sindicatos que, se você montar a oposição, as coisas resolvidas na bala. Aqui é no voto. O metalúrgico que decide na democracia operária. A eleição tem uma chapa só, mas se tivesse duas, a gente ia respeitar o voto do trabalhador. E muitos sindicatos, você sabe que não é assim. Nem apuração tem, porque é na bala. E por que é na bala? E aí a diferença com o nosso pensamento ideológico. Porque muitos dirigentes de vários sindicatos têm privilégio. Aí o cara tem o medo de perder a cadeira da presidência, não é porque ele é um lutador da categoria, ele tem medo de perder a cadeira da presidência porque ele utiliza disso para ter privilégio. Essa que é a realidade. Aqui não. Por que a gente é tranquilo em relação a isso? Eu tenho orgulho de ser presidente desse sindicato. Aqui, nenhum dirigente recebe nenhum centavo a mais por estar na direção do sindicato. E os próprios trabalhadores da base, Guilherme, falam para mim todo dia: quanto que você ganha? Aí eu falo: o meu salário da Itachi. Eu ganho R$ 13,80 por hora. Eu sou operador de dobradeira na Johnson Controls Itachi. Faz 13,80 vezes 220. É cerca de R$ 3.000 bruto. Com os descontos eu ganho 2 e pouquinho. Que é a vida que o metalúrgico tem. Só porque eu sou presidente eu vou ter uma vida diferente? Não, eu tenho que ter a vida de peão, porque eu sou metalúrgico também. E muitos metalúrgicos falam para mim, Guilherme: ah, cara, mas aí não vale a pena. Você acorda 4 horas da manhã, a gente vê que final de semana você fica à disposição da categoria 24 horas por dia. Você merece ganhar alguma coisa a mais. O próprio metalúrgico fala isso. E aí a gente fala: não. Nós não pensamos assim. Então a gente não tem privilégio nenhum. Aqui é questão de consciência e de ideologia para a luta. Agora, se de fato a gente fosse esse monte de burocrata, você ficaria com medo de perder para você perder o seu privilégio. Para você perder o carro zero que você tem à disposição do sindicato. Para perder o salarinho a mais, o valinho de alimentação, etc. Então, aqui não tem nada disso. E são poucos sindicatos que é assim, Guilherme. Agora, a gente vive hoje numa sociedade em que todas as instituições estão colocadas em descréditos na sociedade. E sindicatos é uma delas. Por conta desses sindicatos pelego, que o dirigente utiliza do mandato para ter privilégio, que queima os sindicatos de uma forma geral na sociedade. E aí, não basta você ser honesto. Você tem que provar a sua honestidade. E aqui a gente prova. A gente faz assembleia de prestação de contas, onde a gente chama os associados do sindicato e a gente fala: entrou isso, saiu isso, foi gasto ali, foi gasto tanto para investimento no caminhão de som, foi gasto tanto em boletim para ajudar a oposição metalúrgica em tal cidade, foi gasto tanto em hotel porque o companheiro foi para uma atividade sindical e não é hotel 5 estrelas, é basicamente um hotel para o cara dormir, e aí a gente vota. A base que decide se aprova as contas do sindicato ou não. Então, é uma grande democracia que a gente tem aqui. A gente tem, Guilherme, o Conselho de Representantes, que para mim isso foi o maior acerto do nosso sindicato. A gente reúne a nossa categoria de 3 em 3 meses e as principais decisões que a gente toma na direção do sindicato, a gente referenda junto à base. Olha que interessante. Então são vários exemplos que a gente tem. Temos defeitos? Com certeza. Com certeza a gente mais erra do que acerta. Agora, é trabalhando em conjunto com a base da categoria que a gente vai procurar melhorar cada vez mais. Então, este tema é importante. Você cita aí a Pioesp, a gente sabe o que é a burocracia da Pioesp. A gente está vendo a categoria O se ferrando e é a oposição que tem que ficar organizando o movimento que a direção não organiza. A gente sabe muito bem, a Bebel, que ficou no poder há muito tempo, entendeu? Não pode de forma nenhuma criticar o PT. A gente sabe como é que funciona, entendeu?
a burocracia sindical cutista. Agora, a gente aqui, nesse sentido, a gente consegue, como eu disse, até quando tinha oposição em eleições anteriores, Guilherme, os caras que eram da oposição falavam pra gente, irmão, do jeito que vocês fazem aqui, vocês são besta demais. Eleição nossa lá não tem nem 1% disso. E se ameaçar, ficar bravinho, é na bala. Até os caras falavam isso pra gente, entendeu? Vamos para a fábrica coletar voto? Vamos lá com a urna, a base decide. Democracia total. E é dessa forma que tem que ser. A democracia não só interna, com os dirigentes, cada um ter seu pensamento ideológico, seu pensamento político e disputar, mas também a transparência e a democracia interna junto com a base. E o nosso sindicato finaliza com isso. E isso é muito importante. O presidente do sindicato ele tem autonomia para assinar acordo. Agora, no sindicato, a gente não assina nenhum acordo sem antes passar pelo crivo dos trabalhadores em assembleia. Porque a Ericsson pode fazer uma proposta de campanha salarial que eu acho que é bom. E para o trabalhador ele pode achar que é ruim. Ou vice-versa, uma proposta que eu acho que é ruim e o trabalhador acha que é bom. Então você tem que colocar a sua posição. Isso jamais a gente pode se abster. A posição do sindicato é essa. Vai para a votação. Aquilo que a maioria dos trabalhadores levanta o braço votando é aquilo que está valendo, é aquilo que o sindicato vai assinar. Então, é assim que funciona, mas, infelizmente, a gente sabe que a maioria dos sindicatos no nosso país não tem esse tipo de funcionamento. Na questão da campanha, eu queria fazer um debate com você, né? Eu, né, acredito, reivindico bastante o salário mínimo do DIEESE, né, que é um salário mínimo estudado para que a trabalhadora consiga sustentar a sua família. Como que o sindicato vê essa questão, né? E qual que é o debate aí que vocês fazem na categoria em relação a questão, né, do salário mínimo do DIEESE? Porque a campanha salarial é legal, né, correto, né? Claro que a gente defende que o trabalhador ganhe mais, né, que não tenha o salário, né, corroído pela inflação, mas acho que esse debate também precisa ser feito. Correto. Assim como a defesa da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. São bandeiras históricas que o movimento sindical ultimamente abandonou. Eu tenho falado isso. O debate da tecnologia, muita gente, qual que é a resposta que a gente vai dar? Nós somos contra a tecnologia? Não somos contra a tecnologia. A tecnologia é muito bem-vinda, mas tem que ser utilizada para beneficiar o trabalhador e a população. Mas o que fazer? Redução da jornada de trabalho sem redução de salário. A defesa da escala móvel de salário e da jornada, que é o que defendia o Trotsky. Agora, em relação a esse tema, também tem a sua importância. A gente está na negociação de PLR da nossa categoria e a gente, na negociação, sempre luta para o trabalhador ter um prêmio maior. Agora, qual que é a posição que nós temos em relação à PLR? Nós somos contra a PLR. A PLR surgiu como forma de flexibilizar o salário, porque a PLR é um dinheiro que entra para o trabalhador e não tem os encargos sociais patronal. Ou seja, você não tem ali o reflexo no fundo de garantia, na contribuição para o INSS que vai para a aposentadoria, no 13º, no adicional noturno, na hora extra. E a gente fala isso para o trabalhador dentro da fábrica. É importante o metalúrgico da GM receber 18 mil reais? Dentro do ponto de vista da luta sindical. Agora, nós somos contra a PLR, porque a PLR ela tem que ser incorporada ao salário. Salário no Brasil virou pó. É uma vergonha. O metalúrgico, até na década de 90, ele tinha um status na sociedade porque ele ganhava bem. Em média, era 10 salário mínimo. Hoje, o metalúrgico não ganha 2 salário mínimo, não tem status nenhum, porque o que o cara ganha hoje dentro da GM, o que o cara ganha hoje dentro da Hitachi ou dentro da Embraer, vai ganhar em qualquer outro lugar. E eu tenho dito isso, que a turma está perdendo o tesão de ser metalúrgico. Antes, quando você tinha 14 anos, você queria ir para o Senai, fazer um curso de torneiro mecânico, fazer um curso de soldador. Hoje não tem isso, por quê? Pagando esse salário que a turma paga? Não dá. E aí, a defesa do salário mínimo do DIEESE, ela é uma defesa sindical e democrática importante. Por que eu digo isso? Porque dentro do sistema capitalista, a gente só vai dizer que está correto quando o patrão pegar o seu lucro e dividir para todos os trabalhadores. Isso dá mais do que é o salário do DIEESE. O salário mínimo do DIEESE é o básico que uma família tem que ter
para você comprar comida, para você comprar remédio, para você comprar produtos de higiene pessoal, para você comprar roupa, se você tem um carro para você colocar gasolina, pagar o IPVA, pagar o IPTU, fazer uma comprinha aí para poder sustentar a família. É o básico do básico. Hoje, uma família com 4 pessoas, você tem uma renda de R$ 6.000. É o básico para a pessoa sobreviver, pagar água, pagar luz, pagar internet. É justo isso? Não, não. Então é importante você lutar, porque hoje se o cara não está ganhando 2 salários mínimos, ele tem que ganhar o mínimo do Diese. É isso que nós reivindicamos. Isso enquanto programa mínimo. Enquanto programa máximo, a gente defende a estatização das empresas, redução da jornada de trabalho sem redução de salário, escala móvel de salário, só vai estar bom no dia que o patrão pegar, foi isso que foi de lucro e divide para todo trabalhador. Mas dentro do sistema capitalista, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, dentro do sistema capitalista, onde o trabalhador ele tem que brigar para ser explorado, que é essa a realidade quando você entrega o currículo numa fábrica, porque dentro desse sistema você precisa de dinheiro para sobreviver, você briga para ser explorado para que minimamente você consiga ter a sua sobrevivência. Então, dentro disso, você lutar pelo salário do Diese está correto. Agora, a gente não pode colocar isso apenas como saudação à bandeira. Igual o debate da redução da jornada. Nós temos que chamar a população para se mobilizar com isso, porque com o processo de desindustrialização, com o Brasil voltando a ser um fazendão e exportação de commodity, não vai sustentar a economia de um país tão grande e continental como o nosso. A tecnologia, da forma que ela está vindo, significa que vai ser o empobrecimento da nação, talvez aí no futuro bem próximo. E é um debate que a gente precisa se antecipar para fazer. E aí você tem que discutir sim, que tem que reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, que é uma forma de você minimamente manter os postos de trabalho, que é uma luta defensiva. Então, está correto aí. É o mínimo que o patrão deveria pagar para cada trabalhador, que é 6 mil e poucos reais, que é para a nossa sobrevivência. Heller, outro tema importante que a gente precisa falar aqui, né? Renovação no sindicato, né? A gente está falando aí da POS, tem sindicato aí que desde a época dos dinossauros o dirigente do sindical tá lá ocupando o cargo de presidente ou diretor, e para mim isso aí é bastante equivocado, né? Porque o cara, né, tá, né, 20, 30 anos no mesmo posto, o cara acaba se incomodando. Antes do mesa de debates, eu acompanhava aí algumas assembleias dos sindicatos metalúrgicos, quando eu era organizado, né? E várias figuras como presidente, né? O Macapá já foi presidente, acho que se eu não me engano, o Mancha também já foi presidente do sindicato. E agora você, que eu antes eu não te conhecia. Qual que é a importância aí dessa renovação, né? Entre quem está na presidência, quem está no sindicato. Então, olha só, primeiro lugar, o sindicato ele tem uma história muito bonita, são 67 anos, a gente lançou um livro quando completou 65, e a nossa corrente trotskista, o PSTU e a Liga Internacional dos Trabalhadores, está na direção desse sindicato desde 1990. A gente começa com o Toninho como presidente, depois do Toninho veio o Mancha, depois do Mancha veio o Índio, depois do Índio veio o Vivaldo, depois do Vivaldo veio o Macapá e agora estou eu. Então você muda a pessoa de carne e osso. Agora, o programa que a gente defende e o método que a gente aplica é o mesmo. É a nossa corrente na direção do sindicato. Todo mundo sabe que o PSTU é um partido que defende o centralismo democrático. Então, eu acho importante colocar isso, porque todos esses que eu citei é como se fosse aqui uma bandeirinha do PSTU, da LIT, com a foto do Trotsky junto. É isso. E aí, a questão da renovação nós achamos que é importante. E esse sindicato mostra que a gente renova. Um exemplo, todo mundo pergunta, do Mancha, enquanto direção do sindicato. O Mancha não é mais diretor do sindicato, há muito tempo. Agora, o Mancha, com toda a sabedoria e experiência que tem, teria uma vaga garantida na diretoria do sindicato. Se a gente for para a base e perguntar se vocês querem o Mancha de diretor, a turma vai falar que quer.
Vocês querem o Toninho de diretor? Todo mundo vai falar que quer. Faz uma prévia na categoria. Todos esses voltam. Agora, esses saíram, deram um passo atrás, justamente para que a gente dessa nova geração pudesse entrar. Nós temos hoje na chapa 1 cerca de 30% de renovação. Galera nova que está entrando, porque outros também mais experientes estão dando um passo atrás e estão saindo. Isso é importantíssimo, Guilherme. Porque, de fato, agora, eu sempre explico, e falei aqui novamente da nossa direção no sindicato, porque é isso. É errado que a pessoa fique se encastelando no sindicato. Agora, ao mesmo tempo, a base decidindo, vamos supor que em determinado sindicato tenha prévia para escolher a chapa e que o cara esteja lá há 30 anos. Se a base está votando nele, é justo. Se a base quer, segue, entendeu? Agora, quando é um debate coletivo da forma que a gente faz, é diferente. Justamente pelo que eu falei também naquela pergunta anterior. Sentar aqui na cadeira é uma tarefa que a organização política da qual a gente milita nos coloca. E sentar aqui na cadeira, muitas vezes, é você ter mais trampo. Você ter a sua vida dedicada para a categoria. E não ganha nada mais por isso, não tem privilégio. Então esse é o X da questão. Porque geralmente, por exemplo, eu estou indo para a terceira gestão no sindicato, fruto de um debate coletivo que foi feito. Aí muita gente pode pensar, o cara está lá porque ele quer estar no poder. Não é isso. Porque geralmente quem quer estar no poder é porque quer ter o privilégio. E aqui não tem o privilégio. Então, esse que é o diferente. Aqui está na executiva do sindicato é ter mais trabalho. Agora, a gente está aqui cumprindo uma tarefa que é discutida coletivamente. Em primeiro lugar, a gente discute o programa. Chapa 1. Primeira coisa que a gente fez. Qual é o programa da Chapa 1? Em primeiro lugar, o classismo, o internacionalismo, a luta contra as opressões, nenhum conchavo com patrão. Depois que o programa está pronto, aí você vê quem são as pessoas de carne e osso para compor a diretoria e quais são os cargos. É assim que a gente debate. Então, essa que é a nossa diferença. Mas, de fato, a gente tem que renovar. Nós temos que buscar gente nova. O movimento sindical precisa se reinventar. Hoje existe uma mudança no perfil do operariado. Hoje você vai para a fábrica, a molecada de 18 anos que está trabalhando. E aí, muitas vezes, essa nossa linguagem que a gente tem, os nossos vícios, a forma como a gente fala, a gente não consegue dialogar com essa turma mais nova. Então, por isso, você tem que trazer mais jovem que é parte dessa geração. E por aí vai. Então, nós defendemos renovação e aqui é a prova viva. Eu sou a prova viva disso, Guilherme. Eu entrei para o sindicato na presidência, eu tinha 31 anos. E eu ia nas atividades em Brasília das centrais sindicais, e aí você sentava junto com os coroa, tudo de 65, 70. E que até falava, eu lembro até hoje, mano, um cara da força sindical falou de forma irônica, de forma brincando, e ele falou, cara, é só o PSTU que faz isso, irmão. Falou brincando, falou, todo respeito a você, moleque jovem aí, tá na luta, mas é só o PSTU que faz isso, irmão. Você tem 3 anos de sindicato, 31 anos, o PSTU te colocando na presidência, lugar nenhum tem isso. Para chegar na presidência tem que ter uns 40 de diretor, entra lá com 60 e na realidade fica lá até morrer. Então muita gente, inclusive, comentou isso com outros companheiros do PSTU. É só o PSTU que faz isso. Eu entrei para a presidência do sindicato com 31 anos. Isso é a amostra aí do que é a renovação e daquilo que a gente defende. Vamos aí para as 2 últimas perguntas, Heller, para a gente finalizar aqui o nosso papo, né? E a gente já tocou nesse assunto, né? Ia tocar de novo, né? Porque a gente aí, que na matéria que eu fiz, né, do lançamento da Chapa 1, é eleição de chapa única, né? A chamada oposição, né, que se não me contasse que tinha oposição eu nem iria saber, né? Não conseguiu lançar a chapa, né? Como que você vê toda essa questão? Olha, em primeiro lugar, não ter oposição é ruim. Você não tem um debate político na categoria, porque oposição é discussão programática. Aí você vai discutir programa. Então, é a segunda eleição que a gente vai num cenário de chapa única.
Agora, muitos companheiros do ativismo e da base da categoria têm dito, cara, uma coisa é positiva, porque a atuação que o sindicato teve, principalmente na luta em defesa dos empregos, quem vai fazer oposição? Muita gente fala, seria injusto. Porque a gente iniciou o processo de eleição do sindicato na greve da GM. A gente atravessa essa discussão da eleição no cenário da luta na Avibraz. Então muita gente acha o seguinte, se tem alguém que é oposição, o correto é se somar na luta, mesmo não defendendo a bandeira da central. Porque diante de uma luta em defesa dos empregos, como no caso da Avibraz, você dividir o sindicato é errado. Então muita gente tem esse tipo de opinião. Comecei aqui colocando a minha. Se tivesse oposição, cenário tranquilo. Porque depois de toda essa luta que a gente fez para a categoria. Outra questão, a reforma que nós fizemos no patrimônio da categoria. Por que eu digo isso? Também é outro orgulho que a gente tem que ter e é outro balanço positivo da direção do sindicato. Em 2017, com o fim do imposto sindical, muitos sindicatos fecharam. E muitos ainda bem que fechou, porque é sindicato que não valia para nada. Acabou o imposto sindical, fechou, porque nunca fez um sócio. Porque ficava só trancado dentro do sindicato recebendo imposto sindical. O nosso sindicato, nesta gestão, Guilherme, nós fizemos 3.200 novos associados. Reflexo de um bom trabalho da equipe, não meu. Sempre quando eu falo aqui do sindicato é da equipe, é 41 diretores que a gente tem no sindicato. E nós reformamos, de 2020 para cá, a sede central, aqui em São José dos Campos, a nossa subsede, que fica na Zona Sul, bairro Chácaras Reunidas, nós reformamos a nossa subsede de Jacareí, a nossa subsede de Caçapava, a colônia de férias nós fizemos várias melhorias lá em Caraguatatuba e nós vamos inaugurar, talvez até o mês de maio, também no centro de São José, o espaço de eventos dos metalúrgicos. Sem dinheiro de patrão, sem dinheiro do governo, sem imposto sindical, com a contribuição dos trabalhadores. E muitos sindicatos ligou para a gente e falou, cara, como é que vocês estão conseguindo fazer tudo isso? Porque a gente tem uma ideologia de fazer sócio. Que aqui o dinheiro que entra é para luta, não é para ficar para privilégio de dirigente sindical. Então este é outro balanço positivo que a gente tem. Porque essa nova sede aqui não é minha, não é dos diretores do sindicato. O caminhão de som não é da diretoria do sindicato. A nossa colônia de férias em Caraguatatuba não é da diretoria do sindicato. É patrimônio da categoria. É patrimônio dos metalúrgicos. Din-din por din-din, tijolo por tijolo. E uma coisa importante, reformamos, tá tudo bonito, prédio novo é gostoso, é uma delícia, tal. Se for preciso a gente vender para investir na luta, nós faremos. Se for preciso vender uma sede porque tem uma greve geral e a gente precisa mandar todo mundo para Brasília para fazer manifestação, para ocupar o Congresso, nós vamos fazer. Em primeiro lugar é a luta dos trabalhadores. Então, essa questão de não ter oposição, muita gente acha que é por conta do balanço que a última diretoria teve, e a gente tem que defender aquilo que a gente faz, de fato é um balanço muito positivo. Agora, se tivesse também, super tranquilo. Porque é isso que você falou, um monte de gente aparece nas atividades do sindicato e fala, eu sou oposição, eu sou oposição, eu sou oposição. Chega na eleição, cadê a chapa 2 para disputar com a gente? Não tem. Então é melhor rever se é oposição mesmo ou não. Porque você ficar sendo cri-cri e discordar, aí na boa, vamos fazer um negócio de forma organizada. Oposição distribui boletim na categoria. A greve da GM não teve nenhum boletim de oposição. Oposição disputa programa, o sindicato está fazendo errado, está indo por esse caminho, nós achamos que é por aquele. Oposição coloca caminhão de som na porta da fábrica para discutir politicamente que é contra aquilo que a direção do sindicato vota. Oposição participa dos congressos, oposição disputa eleição de CIPA, disputa eleição para delegado sindical. Então, ser cri-cri por ser cri-cri, aí não vale nem a pena a gente ficar discutindo essa situação. Se é algo sério para fazer debate programático, para fazer debate na categoria, para fazer debate na cidade, chega junto e vamos disputar agora. Porque aí a pessoa passa até vergonha, né? Oposição, oposição, oposição. Entre eleição, sai eleição, você não vê nenhuma chapa. Então, às vezes, é melhor rever aí o conceito, se é mesmo oposição ou não. Heller,
a última pergunta, né? A gente tinha combinado aqui 45 minutos de entrevista, a gente está ultrapassando, né? É, já que, né, um pouquinho, né, das lutas, né, a gente teve ontem, né, a greve geral na Argentina, né? Beleza, a gente apoia, é bastante importante, né? Teve os atos de solidariedade aqui no Brasil, né? Colou todo mundo, desde CUT, CTB, com lutas. Mas a pergunta que fica é: e no Brasil, né? Quando que vamos ter a greve geral? Porque motivos não faltam, né? Insatisfação também não falta, né? E quando que a gente vai ter essa greve geral, né? E por que né, não tem condição agora, mas por que não começa a fluir um movimento que visa, né, essa paralisação geral? Em primeiro lugar, a greve geral na Argentina ela é muito importante. A gente sabe a cultura que tem a esquerda na Argentina, o movimento sindical é uma burocracia, mas as organizações de esquerda fazem muito movimento e o povo tem mais cultura de luta do que tem no Brasil, principalmente em Buenos Aires. Então, o Milei não vai ter facilidade para ele governar, não. A gente acha que é um primeiro movimento, ainda embrionário. Já teve greves gerais na Argentina que foi maior do que foi ontem. Agora, de fato, teve uma grande solidariedade internacional. Nós que somos da Liga Internacional dos Trabalhadores, teve a orientação para as nossas sessões fazerem manifestações de apoio e solidariedade. Aqui no Brasil a gente se somou nesta manifestação que teve em São Paulo, teve também no Rio de Janeiro, teve em Belo Horizonte, junto com outras organizações e com outras entidades sindicais, mas no Chile, na Colômbia, na Itália, em diversos países do mundo, teve aí ações de solidariedade e a LIT impulsionou essas manifestações, que a gente acha que é muito importante. A gente vê hoje uma discussão no mundo em relação a esse surgimento da ultradireita, a gente vê novamente nos Estados Unidos o Trump à frente, provavelmente ganhe a eleição, e aí traz um debate que nós, revolucionários, não podemos deixar de ter as nossas posições, e a gente sabe da pressão que sofrem com os governos de frente popular. No Brasil vai ter greve geral contra o Lula? Não vai. Por quê? Porque a ampla maioria da direção do movimento, tanto sindical, dos movimentos sociais, dos movimentos de luta contra a opressão, a UNE no movimento estudantil apoia o governo. Teve greve geral contra o Temer, teve greve geral contra o Bolsonaro, porque teve a unidade das centrais. E o governo reformista, no caso o Lula, que é toda uma unidade nacional, ele coloca todo mundo debaixo do braço. Porque para você fazer greve geral, você tem que ter o povo e o trabalhador na rua. E para o povo e o trabalhador na rua tem que ter a convocatória da direção. Agora, o debate que é colocado, nós não temos acordo. De que, nós temos que apoiar o Lula, senão volta o fascismo. Não. Se o fascismo voltar, é culpa do próprio Lula. O teto de gastos, que agora só trocou de nome para arcabouço fiscal, você limita os investimentos nas áreas públicas para você garantir o pagamento do juro da dívida, que é colocar mais dinheiro no bolso daqueles que já são bilionários. Então, é a mesma política neoliberal aplicada pelo Lula, igualzinho o que foi nos governos anteriores. Então, se tem a volta, a mesma coisa na Argentina, tem que fazer o balanço do peronismo. Historicamente, toda vez que teve governo de frente popular, teve a ilusão da massa de que seria o seu governo. E a partir do governo, a partir de quando este não é o seu governo, a galera vai para qualquer coisa. É parte da confusão ideológica? É. E aí nós que somos revolucionários, somos organizações pequenas, e não temos a influência que tem esses grandes aparatos, e aí, nesse sentido, é errado, porque essa polarização que tem não é boa para a população. Hoje o cara olha e fala, eu tenho a ultradireita do Bolsonaro e eu tenho aqui o Lula. As eleições deste ano, eleição municipal, vai ser pautada pelo cenário nacional. Qual candidato está com o Lula, qual candidato está com o Bolsonaro. O que a gente viu na eleição? Eu vou votar no Lula, muita gente, mas não é porque eu gosto do Lula. É porque eu estou votando contra o Bolsonaro. É a negação da negação. E muita gente, eu estou votando em Bolsonaro não é porque eu concordo com ele, é para ser contra o Lula. Então, esta polarização não é boa, porque não existe só essas duas candidaturas, não existem só essas duas alternativas. Essa que é a realidade. E diante disso fica toda essa pressão dizendo que todo mundo tem que apoiar. Agora, para a gente, em primeiro lugar, é o debate de classe.
O Lula está governando para a burguesia, o Lula está governando para as grandes empresas. Eu dei o exemplo aqui da GM, reunir com o trabalhador não quer, agora fotinha junto com os executivos da GM, ok. Situação da Embraer com dirigente sindical preso, empresa com conduta antissindical violentíssima para o cara que já foi presidente de sindicato, e ele vai para o exterior vender os aviões da Embraer. E a realidade do trabalhador da Embraer que não tem convenção coletiva. Então, é um governo que governa para os ricos e poderosos do nosso país. E para nós o debate da fronteira de classe, ele vem em primeiro lugar. Então, essa que é a nossa posição que a gente tem em relação a esse tema. E, infelizmente, em relação à sua pergunta, do jeito que vai o movimento sindical brasileiro, greve geral contra o Lula aqui, isso não vai ter. Agora, nós, do Sindicato dos Metalúrgicos, nós da CSP com Luta, vamos seguir fazendo o debate junto com os trabalhadores. É importante, até para dialogar com aquela vanguarda que defende o governo, você ter aí um salário mínimo, que agora começa a ter, mesmo que seja uma migalhinha de aumento real, no governo anterior não teve. Então, qualquer coisinha que venha a mais é importante, mas é insuficiente. O mínimo tinha que ser o salário mínimo do DIEESE, conforme você colocou. O Dia Nacional do Aposentado, que foi ontem, o aposentado no Brasil está fudido, tem que seguir trabalhando, fazendo bico, porque o valor do benefício não dá para sobreviver. Por que o Lula não coloca a discussão da revogação da reforma da Previdência? Não vai fazer, porque se fazer isso, vai desagradar os poderosos. Por que o Lula não coloca na ordem do dia a revogação da reforma trabalhista? Não vai fazer, porque o seu compromisso é com a GM, o seu compromisso é com a Embraer, o seu compromisso está sendo com o patrão. Essa aqui é a realidade. Para mim, o PT, ele é um partido burguês. Não é mais um partido de esquerda, mas ele tem área. Então, essa que é a avaliação que eu faço do PT e essa que é a nossa posição. Então, é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Heller, né? Gostei aqui do nosso papo, né? Dizer que nós vamos estar acompanhando aí as eleições aí do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Vamos estar cobrindo, né, as eleições, né? E agradecer também novamente, né? Sempre que nós estamos no sindicato aí fazendo as nossas coberturas, a gente é bastante bem recebido, né, pelo sindicato e também, né, pela CSP com Lutas e o PSTU, né? E isso a gente só tem a agradecer. Então, passo a bola aí para o Heller e passo a bola para ele fazer suas considerações finais. Salve aí, Guilherme. Agradeço o espaço. Eu sempre falo para a galera que eu gosto muito da mídia alternativa. Ontem eu dei uma entrevista para a Vanguarda para falar sobre os investimentos aí. Eu sempre falo também, não tem problema nenhum. A gente concede entrevista para todo mundo, mas aí eles editam e colocam o que eles querem. Atacar o sistema capitalista e falar que o trabalhador tem que tomar o poder e reivindicar a Revolução Russa, os conselhos populares, falar que somos trotskistas, que pertencemos a uma internacional, é só na mídia independente que a gente vem e fala e a entrevista fica aqui. Que a gente fala isso nas outras emissoras, que são burguesas, que defendem a classe dominante, a gente fala, mas eles editam e não colocam. Então, eu gosto pra caramba e me sinto bem à vontade quando eu tô numa entrevista num canal aqui, porque aí é você colocar. Porque a gente milita para construir a nossa organização. Então, eu sou do PSTU, faço o chamado, quem quiser conhecer o nosso partido, que é socialista e revolucionário, que está do lado do trabalhador, e a gente luta para melhorar a vida do povo. E melhorar a vida do povo dentro do sistema capitalista é você conseguir migalha. Para você melhorar de fato a vida, é a luta política, é uma revolução socialista, destruir o sistema capitalista e construir um novo modelo de sociedade. E a grande imprensa, a patronal e a burguesia não quer de forma alguma que os trabalhadores ouçam isso que eu estou falando. Então aqui eu me sinto bem à vontade. E queria aproveitar também, acho que é bacana aí os canais no YouTube. Hoje, para a gente disputar com a ultradireita, a gente tem que estar em todas as redes sociais. Então, queria fazer o chamado aí para a galera que gostou aqui da entrevista para me seguir. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no TikTok, só pesquisar o Heller Gonçalves. Eu criei também um canal no YouTube, @canal do Heller. Então, para a galera que gostou aí, tá entrando em contato, seguir, se inscrever no canal e
Vamos disputar consciência. Essa é a nossa tarefa histórica daqueles que são revolucionários. Só então, uma vez aqui agradecendo ao Weller, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates Título um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas aí que nós produzimos. Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder, né, nós temos o Pix 385 007 028 00 CPF para que a gente, né, vou passar aqui de novo, né, consiga aí cobrir eventos como o de ontem, né, do consulado da Argentina, né, conseguir fazer cobertura, por exemplo, do congresso da CSP com lutas, né, do evento do Trotsky que a gente fez cobertura. A gente pede aí a sua contribuição financeira, né, para que a gente consiga aí fazer todo esse tipo de atividade. Lembrando que nós somos um canal independente, não recebemos dinheiro nem, né, do Estado, né, do Estado burguês, e não recebemos aí dinheiro do capital privado, né, dos patrões, das empresas. E nem queremos também, né? A gente quer manter a nossa independência financeira, porque independência financeira é independência política. O Heller sabe muito bem, né, disso. Então, quem puder fazer essa contribuição, faça aí que a gente agradece. Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço aí a todo mundo e